Fala pessoal, Gui Teles aqui de volta e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai falar de dados on-chain, eu vou falar do risco de venda. Através de alguns indicadores na análise on-chain, a gente consegue entender se temos um risco de venda diante à nossa frente ou não, se a gente não precisa se preocupar tanto com as vendas que podem acontecer dentro do mercado. E também, na análise de hoje, eu vou falar da relação que o Bitcoin tem exatamente com ouro, porque a gente viu nessa madrugada o ouro subindo bastante, mas atenção, porque a gente vai analisar o ouro também e a gente vai comentar qual que é a relação que esses dois estão nesse momento. Caso você não seja inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso o conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal e para mostrar que o conteúdo também está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar, já logo de cara, matando no peito já, a gente consegue entender na análise on-chain se estamos diante de um risco de venda ou não. Como que a gente sabe se a gente está diante de um risco de venda ou não? Exatamente pela realização de lucro e a realização de prejuízo que a gente vai tendo dia após dia. Saca só, quando a gente começa a ter altas realizações de lucro dentro do mercado, significa que investidores mais antigos estão saindo do jogo e estão criando uma pressão de venda, ou seja, regra de oferta e demanda. Se a gente tem a oferta aumentando, que são investidores antigos saindo do jogo, colocando aqueles seus bitcoins dentro do mercado, a gente aumenta a oferta. Se a demanda ela não aumentar conforme o investidor mais antigo vai saindo, a gente tem uma queda nos preços. Durante alguns determinados momentos, a gente pode até ter o preço subindo quando o investidor antigo está saindo. Isso geralmente acontece em fases eufóricas. Só que a euforia ela não dura para sempre. Novos entrantes não duram para sempre. Novatos não duram para sempre. Então chega um determinado momento que o mercado ele não consegue mais suportar aquelas vendas dos investidores mais antigos. Com isso, a gente tem o mercado caindo. E a gente pode considerar isso também para as quedas. Quando a gente tem altas realizações de prejuízo, significa que os investidores menos experientes estão saindo, estão vendendo com prejuízo. Então, nesse momento, a gente tem uma probabilidade de construir um fundo no mercado. E através disso, a gente consegue criar um indicador, um oscilador, para entender se a gente está com risco alto ou com risco baixo de venda. E olha só, se a gente olhar para esse indicador aqui, tem uma linha azul aqui que está traçada, tracei ela no topo de 2019 e tem uma linha vermelha também aqui traçada, que geralmente foram as regiões de fundo. Quando a gente olha para o risco de venda, a gente vê que lá em 2019 a gente bateu um risco de venda alto quando a gente fez esse topo aqui lá nos 13 mil dólares ali, 12 mil dólares, a gente teve um risco de venda alto, porque tinha alta realização de lucro nesse período. Como em todos os topos de ciclo, a gente tem altas realizações de lucro também. Lembra? Altas realizações de lucro, um momento o mercado não vai sustentar aquilo e ele vai cair. Se a gente olhar para o que a gente está tendo nessa movimentação aqui, vamos dar um zoom in aqui só para a gente analisar, a gente vê que tivemos um aumento do risco de venda quando a gente estava ali nos 28 mil, depois a gente foi para os 30 mil, a gente teve um aumento no risco de venda. O que isso significava? Significava que algumas pessoas estavam realizando lucro. E, obviamente, a gente, bateu 16 mil dólares no BTC e hoje a gente está falando em patamares de 30 mil dólares, a gente está falando quase 100% de alta. Obviamente, as pessoas têm interesse em realizar lucro. Tem muita gente surfando toda essa movimentação que está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas não estão surfando essa movimentação porque estão esperando um preço mais barato ainda. Mas, quando a gente olha para as pessoas que estão surfando essa movimentação, tem um interesse sim nessas pessoas colocarem o seu lucro no bolso. Só que se a gente der um zoom out aqui, a gente vai ver que essa realização de lucro que a gente teve, esse risco de venda, ele foi muito baixo, Não é um risco de venda muito alto. E se a gente olhar, der um zoom in e ver em que patamar nós estamos hoje, quando a gente está flertando ali os 29 mil dólares novamente,
a gente está com um risco de venda muito baixo. Ou seja, as pessoas não estão realizando tanto lucro assim dentro do mercado. Como que a gente sabe? A gente pode destrinchar essa métrica, a gente pode olhar para as métricas de realização de lucro e realização de prejuízo individualmente para a gente ver. Olha só, esse daqui é um gráfico de realização de lucro barra prejuízo. Isso daqui é um oscilador, tá? Como eu falei no começo para você, simplesmente um oscilador que a gente cria um score ali para saber se a gente está tendo altas ou baixas realizações. Quando a gente olha para a realização de lucro e a realização de prejuízo, esse gráfico é o delta, a diferença entre eles. A gente está vendo que as realizações de lucro que estamos tendo nessa movimentação são realizações de lucro muito pequenas, não são realizações de lucro que vão impactar o mercado. A gente sempre tem que olhar para cada ciclo, porque para cada ciclo não posso comparar a realização de lucro de hoje com a realização de lucro de 2018. Porque em 2018, o BTC estava valendo $3.000, hoje ele está valendo $30.000. Então, mesmo um BTC, ele cria 10 vezes mais lucro. Por isso que quando a gente vai comparar a realização de lucro, eu não comparo a realização de lucro de hoje com a realização de lucro de 2019, 2018. Olha só, se você vê as realizações de lucro aqui, elas eram mais baixas, porque o patamar do preço era outro. Eu sempre comparo ciclo com ciclo. Então, olhando para o topo que a gente teve, de 2021, a gente vê que as realizações de lucro, elas são baixas. Como esse gráfico aqui, ele é um delta significa que ele subtrai um do outro, subtrai o lucro do prejuízo. Se a gente tiver 1 bilhão realizados em lucros e no mesmo dia tiver 1 bilhão realizados em prejuízo, esse gráfico aqui ele vai estar no zero. Então, a gente pode não ver alta realização de lucro. Mas a gente consegue destrinchar isso, olhar só para a realização de prejuízo e olhar só para a realização de lucro também. Se a gente olhar só para a realização de lucro, olha só, não estamos tendo altas realizações de lucro nesse patamar que nós estamos. Isso daqui afirma exatamente o que a gente viu nesse gráfico aqui. Se a gente olhar para as altas realizações de prejuízo, vocês vão ver que as altas realizações de prejuízo, elas sempre são a constituição do fundo do mercado. E cara, talvez a análise on-chain possa parecer um negócio mais complexo na sua vida. Por que é complexo? Porque a gente tem centenas de gráficos. Todos os dias que a gente senta para analisar o mercado como analista on-chain, você tem que decidir primeiro para que lado que você vai olhar. O que você está buscando? Você quer analisar topo fundo? Você quer analisar a saúde do movimento? Você quer ver entidade? Você quer ver minerador? O que você quer ver? Primeiro de tudo, para você ser um analista on-chain, você precisa saber decidir para que lado que você vai. E, obviamente, em cada parte do ciclo, a gente sabe para que gráfico que a gente vai olhar especificamente. Mas, cara, se eu pudesse recomendar para você um único indicador, o indicador mais importante para mim na análise on-chain, o indicador que, na verdade, foi quem me mostrou todo esse jogo de comprar em meio ao pânico, vender em meio à euforia, foi exatamente o indicador de realização de lucro barra realização de prejuízo. Esse indicador que eu mostrei aqui para vocês, esse indicador que é o delta. Se você olhar só para esse indicador aqui, cara, eu te garanto que a sua análise ela vai ser elevada 10 vezes mais do que você olhar somente para o price action. Esse indicador aqui é um dos indicadores que eu mais gosto, cara. O indicador que mais me faz tomar a decisão dentro do mercado. Porque quando a gente tem altas realizações de lucro, eu saio. Quando a gente tem altas realizações de prejuízo, eu compro. E por que isso? Cara, se você ler literatura sobre mercado financeiro, sobre price action, sobre economia, você vai entender que sempre pânico, ele é o bottom. Sempre o desespero, sempre esse momento de caos, ele é o bottom, ele é o fundo do mercado. E sempre a euforia, o delírio, ele é o topo do mercado também. Sabendo dessas duas teorias, você consegue olhar para a realização de lucro barra prejuízo e entender se isso está acontecendo na prática ou não. Você não precisa ficar somente no achismo, galera. A análise on-chain, ela te tira de todo achismo. Ah, eu acho que a gente está vivendo euforia. Ah, eu acho que a gente está vivendo capitulação. Ah, eu acho que os investidores institucionais estão comprando. Ah, eu acho que o investidor institucional está vendendo.
você sai de todo esse achismo e você consegue ver, você consegue olhar o que está acontecendo dentro do mercado através da análise on-chain, beleza? Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou liberar a segunda edição da Masterclass, o Plano Prático. O que é essa Masterclass, o Plano Prático? É exatamente uma Masterclass onde eu te explico como que eu faço tudo que eu transmito para você e eu vou te mostrar a minha carteira. É exatamente isso. Eu não sou o tipo de pessoa que fala para você uma coisa e faz outra. Não, vocês sabem que eu tenho uma comunidade, uma comunidade privada, onde as pessoas têm acesso à minha carteira. E o fato das pessoas terem acesso à minha carteira é aonde eu tenho que provar que aquilo que eu estou falando é verdade. Ou seja, se eu estou falando que eu estou comprando, as pessoas vê. Se eu estou falando que eu comprei nos 16 mil dólares, as pessoas sabem se eu comprei nos 16 mil dólares ou não. Se eu estou falando que eu estou vendendo, as pessoas sabem se eu estou vendendo ou não. Aqui no canal é preto no branco. É decisão todos os dias, não fico em cima do muro e simplesmente gosto de mostrar exatamente o que eu estou fazendo porque tem o meu na reta. Eu preciso mostrar isso para simplesmente dar essa segurança para vocês de que o que eu estou falando é verdade. Eu acredito, no que eu estou falando. Eu tenho certeza? Não tenho certeza, cara. Eu não sou a pessoa mais... Cara, não consigo prever o futuro, mas eu simplesmente faço aquilo que eu falo. Se você quiser participar da Masterclass, ela vai acontecer no final desse mês, entre os dias 22, 23 e 24 de maio agora. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link dessa página. Entrando nessa página, coloca seu nome, seu e-mail e seu telefone. E é muito importante que você coloque esses dados corretos, porque através desses dados, você vai receber o acesso da Masterclass. A Masterclass será 100% gratuita, só que ela não vai acontecer dentro do YouTube. Por isso que os seus dados precisam estar corretos para você ter o acesso à Masterclass. A Masterclass vai ser uma segunda temporada para quem não conseguiu assistir a primeira. A primeira Masterclass aconteceu, 2 meses atrás, mais ou menos, onde eu abri a minha carteira, mostrei a minha estratégia e mostrei o meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro nesse ciclo que já iniciou em janeiro. E eu vou te provar ao longo da Masterclass por que esse ciclo já iniciou em janeiro. Cara, te garanto que ao longo dessas 3 aulas você vai conseguir aprender a tomar decisões mais assertivas dentro do mercado e menos decisões com achismo. Beleza? Então, dado o recado da Masterclass, continuando a nossa análise aqui, olha só, se a gente olhar também para o indicador oscilador de realizações que a gente tem dentro do mercado, a gente consegue entender se os movimentos eles estão com força ou se eles estão sem força. Como que esse indicador aqui ele funciona? Se a gente tiver o mercado subindo e construindo topos ascendentes nesse indicador, nessa linha azul, a gente está saudável no mercado. Se a gente estiver construindo topos descendentes, a gente não está saudável no mercado. Significa que a gente está perdendo força no mercado. Olha só, se a gente olhar lá para 2021, a gente vai ver que a gente subiu, bateu os 40 mil dólares e fez o topo mais alto nesse indicador delta. E dali para frente a gente foi para 55, o indicador veio caindo, depois a gente foi para 59, o indicador veio caindo, a gente foi parar em 63, o indicador veio caindo, e a gente voltou ali para 58, o indicador estava caindo. Ou seja, nesse indicador aqui, a gente via que a nossa força de compra, a saúde do movimento, esse é um gráfico de saúde do movimento, ela estava entrando em exaustão. E quando a gente olha para essa movimentação que a gente está tendo aqui, a gente pode olhar para 2 maneiras. A gente pode olhar para os topos periódicos, olha só como que os topos periódicos a gente cria topos descendentes nesse indicador, a gente cria divergência nesse indicador, ou seja, o indicador estava aqui na máxima, a gente estava em 22 mil dólares. Depois, quando a gente estava em 25 mil dólares, o indicador estava mais baixo. Opa, divergência. A gente tem uma queda até os 19 mil dólares ali do BTC. Quando a gente sobe mais uma vez aqui, 27, o indicador mais alto. Depois, 30 mil dólares, o indicador mais baixo. Divergência, a gente cai. Só que se a gente olhar para o movimento, dando um zoom out, um pouquinho a mais, dando um zoom out, a gente vai ver que a gente está criando topos
ascendentes, ou seja, no médio prazo, isso daqui está nos mostrando que a gente está com uma ótima saúde dessa movimentação de alta. Significa que cada vez mais a gente está tendo pressão compradora com mais força dentro do mercado. Algo muito bom. Obviamente, aqui a gente já corrigiu, a gente fez uma correção. De verdade, eu espero ainda um pullback dentro do mercado, tá? Olhando para os indicadores, olhando para tudo, eu ainda espero um pullback do Bitcoin até mais ou menos os $25.000. Eu espero esse pullback. Só que esses pullbacks, eles cada vez mais estão mostrando mais difícil de acontecerem. Por que estão acontecendo? Está se mostrando isso? Porque a gente está tendo a pressão de compra muito forte em todas as movimentações. Pode ser que o pullback não aconteça. E se não acontecer o pullback, tá tudo bem. Eu já estou comprado, eu já tenho bastante exposição, tá tudo bem, eu surfo a próxima alta. Mas se acontece o pullback, eu tenho interesse em comprar mais um pouco. Operações de médio prazo. Tenho interesse de abrir mais operações dentro do mercado. Só que esses pullbacks estão se mostrando, cara, que não está acontecendo. Olhando para esse gráfico aqui, olhando para esse indicador, eu vejo que a gente já teve o pullback no indicador, porque a gente mostrou a divergência e a gente flertou esse indicador abaixo da linha vermelha. Ou seja, ele indicou que a gente construiu um pullback no mercado. O que a gente tem que observar é se o mercado subir agora e for acima dos $30.000 e esse indicador ele fizer um topo mais baixo que esse topo aqui, a gente pode ter uma construção de um pullback até os 25 na sequência, ou seja, o preço subir um pouco, fazer um falso rompimento e a gente voltar e realizar o pullback, como aconteceu cá atrás. A gente caiu um pouco, depois a gente fez um rompimento, um falso rompimento, subiu só um pouquinho, indicador continuou mostrando divergência, a gente caiu e realmente realizou um pullback. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, eu, Gui Teles, espero um pullback no curto prazo. No médio prazo, super bullish, continuo acreditando que o movimento de alta está super saudável. E se a gente entrar um pouco mais a fundo para entender, cara, você ser um analista on-chain, você ser um analista do mercado financeiro, a primeira habilidade que você tem que ter, isso daqui é mandatório, é exatamente curiosidade. Exatamente você aprender a cavar informações. Anota isso daí, eu gosto bastante dessa frase, cavar. Cara, sempre que você vê uma notícia, sempre que você vê um indicador, sempre que você vê alguma coisa, começa a cavar em cima daquela informação para você ir a fundo no mercado. Se você vai analisar o mercado no dia a dia, cava o mercado, não só olha para o price action, não só olha para o gráfico ali e aceita o nome do candle que tem na sua frente, um candle martelo. Cara, para mim, o que é um candle martelo, cara? Candle martelo para mim não indica nada. Para eu tomar uma decisão dentro do mercado, não é porque está aparecendo um triângulo, não é porque está aparecendo uma cunha, não é porque está aparecendo um desenho, uma risca. Eu preciso entender o que é aquela risca, o que é o martelo, qual que é a história que o candle está me contando, como os investidores estão se comportando. Você precisa entender isso, precisa ter essa skill de curiosidade, de cavar. E através dessa skill de curiosidade de cavar, a gente entra aqui também nas stablecoins para a gente entender o que acontece nas stablecoins ao longo do ciclo. Olha só como que o supply agregado das stablecoins, ele sobe bastante na hora que a gente está em uma fase eufórica do mercado. Na hora que os players antigos estão começando a distribuir, a vender as suas moedas e trocar por stablecoin. E a gente vai subindo, até a gente ter um nível máximo de supply em stablecoin. E veja que, cara, depois que a gente inicia o nosso bear market ali, a gente cai ladeira abaixo com o supply das stablecoins. Galera, isso daqui, a queda do supply das stablecoins, essa linha vermelha que a gente tem aqui, é um sinal de que a gente está com um sentimento inverso de uma fase eufórica. Qual que é o sentimento da fase eufórica? Todo mundo está correndo para stablecoin, por isso que o supply da stablecoin está aumentando. Por que as pessoas estão correndo para stablecoin? Porque simplesmente elas estão vendendo, estão se desfazendo dos seus ativos mais voláteis e indo para um ativo mais estável. Por isso que a gente vê o supply da stablecoin subindo no topo do mercado.
E quando a gente tem um bear market, quando a gente tem uma desvalorização dos ativos, Bitcoin, por exemplo, que a gente está analisando aqui, a gente começa a ver o supply das stablecoins diminuindo. Por que o supply das stablecoins está diminuindo? Porque as pessoas estão saindo do estável, da stablecoin, e indo para o volátil. As pessoas estão começando a entender que o preço está descontado, que está valendo a pena. Saca só, eu vendi as minhas posições nos $52 mil. E pensa só, eu fiquei fora do mercado até os $22 mil. Para mim, cara, não importasse se a gente fosse cair um pouco a mais abaixo dos $22 mil, eu já tinha feito mais de 100%, eu já tinha multiplicado o poder de compra só por sair. Eu não estou falando de shortar, eu estou falando só de sair nos $52 mil e recomprar nos 22, eu dobrei o meu poder de compra. Se eu tinha um BTC aqui em cima, eu passei a ter 2 BTCs aqui embaixo. Ou seja, chega um determinado momento que começa a ficar vantajoso para as pessoas saírem do estável e partirem para o ativo mais volátil. E a gente vê essa diminuição no supply das stablecoins com consistência, principalmente depois que a gente bateu fundo, principalmente depois que a FTX quebrou, a gente começou a degringolar aqui nesse gráfico. Ou seja, as pessoas correndo para ativos mais voláteis. E esses ativos mais voláteis, Bitcoin, Ethereum, são os principais que a gente tem dentro do mercado. Então, olhando para a saúde de movimento, olhando para o risco de venda, cara, a gente está com um risco de venda baixo. Olhando para a saúde do movimento de alta, a gente está com uma excelente saúde de movimento. Quando a gente olha para a supply das stablecoins, a gente vê que o supply das stablecoins está nos indicando movimento de alta. E aí aqui tem um gráfico, cara, talvez eu possa falar disso daqui com vocês amanhã, senão eu não vou conseguir entrar no price action. Mas amanhã eu vou comentar com vocês como que a partir de agora, a partir desse mês que a gente entrou, a gente vai entender quem são os verdadeiros investidores do mercado. E a gente vai descobrir quem são os verdadeiros sardinhas do mercado. Sabe por quê? A partir desse mês, a gente vai completar 6 meses que a FTX quebrou. A partir de 6 meses, a gente vai ter um aumento no supply do long term holder referente ao evento da FTX. Mas isso daí a gente pode deixar para falar amanhã, a gente comenta um pouquinho disso mais amanhã, senão eu não vou conseguir entrar no price action. Olha só, se a gente olhar para o price action do BTC, a gente vai ver que o price action do BTC está formando um triângulo simétrico aqui. Triângulo simétrico, ele vai romper para um dos lados. A gente sabe que tem essa probabilidade dele fazer o rompimento para um dos lados, a gente não sabe para que lado que isso vai, simplesmente uma consolidação aqui. Eu gosto de sempre decidir como que eu tenho que olhar para o mercado, se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu gosto de decidir para onde seria a minha decisão. Eu falaria para vocês que esse triângulo aqui, ele romperia para cima. Não quer dizer que o preço vai sair subindo e indo to the moon. Eu só acredito que ele vai fazer um rompimento para cima. Por que eu acredito que ele vai fazer um rompimento para cima? Se a gente olhar para os volumes aqui embaixo, a gente vai ver que tem mais volume comprador do que volume vendedor. Se a gente der um zoom out no gráfico para entender o que está acontecendo no semanal, a gente pode estar enxergando isso daqui como uma bandeira de alta dessa movimentação aqui que a gente está tendo. E por que a gente pode enxergar uma bandeira de alta? Porque a gente está acima de 0,382 de Fibonacci. Quando a gente constrói uma consolidação acima de 0,382 de Fibonacci, a gente está criando uma bandeira de alta. Então pode ser que estejamos criando uma bandeira de alta no semanal. Dito isso daí, como que a gente pode se posicionar dentro dessas regiões? Se eu acredito que é rompimento para cima, eu vou procurar por compras na base dessa linha aqui. Cara, rompimento ele pode estar eminente aí, a gente tem até dia 22 de maio agora para a gente construir esse rompimento aqui. Acredito que até lá a gente pode continuar lateralizando aqui dentro. Enquanto estiver lateralizando, a gente está em padrão
complexo. Padrão complexo, mercado lateral, já não é padrões muito de zona de trade. A gente fala mais operações no trade zone, né? Dentro dessas regiões, beleza? Se a gente olhar para isso daqui, eu tô esperando um rompimento do RSI primeiro, tá? A gente tinha o candle de hoje, o candle verde pela manhã. Se a gente fechar esse candle de hoje verde, a gente vai construir um rompimento no RSI. Se a gente fechar com o candle vermelho, a gente não vai construir um rompimento no RSI. Geralmente o RSI ele vai romper primeiro do que o padrão gráfico aqui no próprio preço, beleza? E bom, se a gente olhar aqui para o book de ofertas, para a gente entender o que a gente tem no curto prazo, a gente tem resistência nos 30 mil e a gente também tem suporte nos 27 mil. Então, a gente pode olhar por trades dentro dessa região. Por mais que aqui a gente esteja falando de um triângulo no semanal, que tem probabilidade de romper para cima, a gente precisa saber qual tipo de operador a gente vai ser. A gente vai entrar no swing trade, cara, a gente pode apostar no triângulo. Se a gente vai fazer um day trade, se a gente vai fazer uma operação de swing trade mais curta de alguns dias, a gente pode operar comprando base, simplesmente suporte, vendendo topo, vendendo resistência, beleza? E olha só, se a gente olhar para a correlação, a gente está vendo aí, né, que o ouro ele está tentando fazer rompimento do topo anterior. Tem muita gente já falando que o ouro rompeu o topo anterior. Tomem cuidado porque 80% dos rompimentos eles são falsos. E olha só, nessa madrugada a gente teve o ouro subindo bastante e ele está devolvendo toda a alta que ele deu nessa madrugada. Então tomem cuidado, porque se esse candle fechar dessa maneira aqui, a gente tem um péssimo candle, a gente tem um candle de rejeição terrível. Qual que é o nome desse candle? Não sei. A história que esse candle me conta é que os vendedores estão batendo forte aqui em cima. Mais provável que a gente venha fazer um pullback, a gente possa retestar uma média de 200 ali, para lá na frente a gente vir buscar esse rompimento, beleza? Se a gente olhar a relação do ouro com a relação do BTC, olha só, o Bitcoin tá aqui embaixo e a gente tem o ouro aqui em cima. Olha que louco, cara. A gente vê que lá em 2018, a gente teve o ouro formando fundo um pouquinho. Quer ver? Deixa eu traçar essa linha aqui que vai ficar mais fácil. A gente tem o ouro formando fundo exatamente um pouco antes do Bitcoin. Depois o Bitcoin forma o seu fundo. E veja que o Bitcoin ele forma topo depois do ouro. E cara, olha que louco, se a gente olhar para o que aconteceu novamente aqui, a gente vai ver que o ouro formou fundo antes da FTX quebrar. Ou seja, a gente pode usar ouro exatamente como um ativo para tentar antecipar o movimento do Bitcoin. E por que tem essa relação? Cara, simplesmente apetite dos investidores. Quando os investidores estão comprando ouro, a gente tem o quê? Risco de recessão, desvalorização das moedas, estabilidade nos países. Então a gente vê esse tipo de apetite do investidor pelo ouro. E isso tem uma relação com o Bitcoin, porque se a gente tem o Bitcoin sendo também considerado um ouro digital, aquelas pessoas que têm um pouco mais de apetite, elas vão correr para o Bitcoin e não para o ouro, talvez. Então por isso que a gente pode ver essa correlação dos dois juntos. Se a gente está falando que o ouro ele está em uma mega tendência de alta, olha só, a gente está, cara, construindo uma tendência de alta muito forte aqui. Não vai ser fácil romper topo anterior. Nunca é fácil para o mercado romper topo anterior. Olha só como que foi aqui, ó, ali para ele fazer um rompimento depois da formação do fundo de 2018, cara, deu trabalho também para ele fazer rompimento dessa região. Ele rejeitou a região, depois ele fez esse rompimento e ele iniciou uma bull run. E a gente pode ter esse mesmo padrão aqui novamente. A gente pode ter o ouro recuando e caso ele realmente faça esse rompimento, caso ele rompa essa região e ele vá embora, a gente pode ver sim o ouro puxando um novo bull market, um bull market até um ponto que ele vai entrar em uma bull run dentro do ouro e a gente pode ter o Bitcoin em seguida. Vocês sabem qual que é a minha opinião sobre bull market, sobre bull run? Acredito que a nossa bull run ela vai vir após
nosso movimento do halve, que tem menos de 338 dias, contando a partir da data de hoje, para acontecer. Vai acontecer em 2024. E depois do halve, a gente tem a nossa bull run. Se você me perguntar em que fase do ciclo nós estamos, eu vou falar para você que nós estamos na fase de market. E ele foi iniciado em janeiro. Como o bear market foi iniciado nos 68 mil dólares, só que muita gente só foi se tocar quando a gente já estava ali nos 30 mil dólares, por exemplo. O bull market vai ser da mesma maneira. A gente iniciou ali nos 15, 16 mil dólares em janeiro do Bitcoin, e as pessoas só vão se tocar depois que a gente romper 40, 45 mil dólares. Sempre assim, a história sempre se repete. Beleza? Bom, me estendi demais aqui, preciso finalizar esse vídeo com vocês. Amanhã a gente volta aqui e amanhã a gente fala sobre o Long Term Holder e sobre quem foi sardinha e quem foi investidor mais maduro na quebra da FTX, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou e não é inscrito, considere se inscrever. E se o conteúdo fez sentido para você, deixe seu like para me dar aquela força, beleza? Tamo junto, forte abraço e eu te vejo amanhã. Valeu!